Pergunta 484 do Livro dos Espíritos. Os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas? Resposta: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que possam vir a sê-lo. Daí sua afeição, por causa da sua semelhança das sensações. Boa tarde. Sejam bem-vindos mais uma vez, né? E o tema afinidade e sintonia, ela é um tema que nos faz pensar muito e vai, com certeza, de repente, levantar algumas indagações, algumas dúvidas, né? E para quem, de repente, esteja, depois da palestra, ainda em alguma dúvida, conversar com alguém da casa, né? Ou até perguntas e respostas, que o José Fernando faz aqui, marcar e perguntar melhor, né? Porque eu não sei se eu vou conseguir abranger tudo, porque é assim um tema que ele vai noite adentro. E como o tempo é curto, né? A gente tem que dar pelo menos uma explanação a respeito de o que seria afinidade e sintonia. Algumas pessoas, de repente, ficam pensando, acham que, de repente, elas são sinônimos, né? São quase que a mesma coisa. São palavras muito, muito próximas. Eu já diria que afinidade para se chegar na sintonia, é uma premissa que precisa se ter para que a gente possa chegar na sintonia. Né? Eu tenho que primeiro me afinizar com algo para poder entrar na sintonia. Nós estamos no século das ondas, né? Seja, passamos pelo rádio, televisão, aí agora é celular e por aí vai, né? Tudo é ondas onde são captadas, como por exemplo o rádio, a gente vai lá, muda de estação, tentando, né, encontrar a sintonia certa para que a gente possa escutar o programa que a gente quer. Nós, espíritos aqui encarnados, pelo pensamento, a gente emite também as vibrações. A gente emite, né? Seja encarnado ou desencarnado, a gente emite a todo momento. A gente está mandando vibrações, mandando alguma coisa, seja boa ou ruim, e vai ter alguém que vai captar. Seja encarnado ou desencarnado. E essa busca que a gente faz do dia a dia da gente, desde pequeno, por afinidades, faz que quando a gente entra na escola, por exemplo, lá, quem já não lembra aqui, né? Quando a gente era pequenininho. E aí a gente, na primeira série, o que a gente fazia? A gente procurava o quê? Primeiro a gente ficava meio assim, né? Se não chorasse, né? A gente ficava meio acuado, mas a gente ia procurando o quê? Os coleguinhas, os amiguinhos que a gente tinha afinidade. Para depois estabelecer uma amizade e estabelecer a sintonia com ele. Porque eu procuro aquele que tem afinidade parecida com a minha. Seja na brincadeira, seja nos gostos, seja na conversa. Então eu vou procurar, já isso é o pequenininho, né? Primeira série, segunda série, na escola. Eu vou procurar essas pessoas, para que eu possa formar um círculo de amigos, de colegas na escola. E a gente vai crescendo a mesma coisa. Vai para a segunda, terceira, quinta, sétima, oitava série. A gente sempre procura estar próximo ou junto de grupos de amigos que têm a mesma afinidade. Né? Aí, claro que chega na época da adolescência, aí vem a questão da música, né? ou de filmes. Então, acaba se juntando por afinidade. E claro que, uma vez a gente afins, a gente acaba entrando numa mesma sintonia. Né? Aquela coisa de ter uma amizade tão forte que quando chega, um já pensa já o que o outro já estava pensando. Aí quando fala, mas eu estava pensando justamente nisso, porque tem uma afinidade muito forte e que daí, obviamente, vai entrar numa sintonia. Adolescente, né, sempre procura também
da mesma forma. Aí já tem outros, já não é mais a brincadeira, mas sim a música, né? A questão de sair à noite, já com 17, 18, 19 anos, aí procura aquilo que ela tem desejo, tem vontade. E aí ela vai procurar as pessoas com quem ela tem a mesma afinidade, os mesmos interesses. Muitas vezes as nossas amizades de infância já não são mais as nossas amizades de adultos. Pode até conviver, como já vi acontecer, desde pequenininho vai indo, quando já começa a ficar na adolescência, dos seus 15 em diante, já começa a haver um distanciamento. Já não é mais a mesma coisa. A afinidade pela brincadeira, pelo desenho, pelo gibi, já não deu lugar ao namoro, à procura por outras coisas que já aí, aqueles dois amigos ou aquelas duas amigas, já não estão mais tendo. E aí já não estão na mesma sintonia. De repente uma gosta de ir para a balada, beber, e já a outra já não tem essa afinidade por lugares assim, né, de balada, de bebida, de cigarro, ela já não gosta. Então já vai haver um distanciamento. Já não vai haver mais a afinidade. Se conhece, se cumprimenta, às vezes moram na mesma rua, ou, né, mas vai ficando cada vez mais distante o contato. E quando nós chegamos na fase adulta, já, né, homens e mulheres, a gente está numa situação de vida aqui encarnada, que a gente vai justamente procurar os que nos são próximos pelo gosto. Se eu gosto de beber, eu vou tendo contato com outras pessoas que também gostam de beber, que frequentam os mesmos lugares que eu. Né? Se eu gosto de jogar, eu vou procurar pessoas também, amizades, ou vou procurar... Eu acabo achando, né, porque através da sintonia, né, acaba se encontrando justamente as pessoas que gostam também de jogar, e eu vou procurar um cassino, vou para um bingo, enfim, eu vou para algum lugar onde eu tenho afinidade. E aí, obviamente, como eu falei para vocês, que a gente é que nem estação de rádio, a gente capta e também transmite, né, fluidos, a gente transmite energias. Então acabo eu atraindo o quê? Aquele que gosta de jogar, acabo atraindo. E vai comigo junto jogar, ou enfim, vamos jogar lá em casa mesmo. Aquele que já gosta, por exemplo, já adulto, de frequentar ambientes de salão de dança, né? Vai achar outras pessoas que também gostam. Porque senão não tem como, né? E aqueles que já têm a questão da sexolatria, a questão de outros vícios, acabam procurando aquilo que se afinizam. Porque muitas vezes a gente pensa que não tem, mas tem afinidade com certos comportamentos e certos lugares. Você já deve ter entrado em algum lugar, você já deve ter ido para algum ambiente, até festa de familiares, enfim, que você muitas vezes não se encontra. Tipo assim, você fica se sentindo um peixe fora d'água. É porque não há uma afinidade, muitas vezes. Mesmo sendo parentes, não importa. Não há uma afinidade de conversa, não há uma afinidade de pensamento. Não há, às vezes você, mesmo que você beba, mas as brincadeiras, os palavreados, as piadas chulas, enfim, né? A gente tem todos os tipos de pessoas nas nossas famílias e às vezes nos nossos círculos de conhecidos, que aí você acaba... Não é que você seja melhor do que esse ou do que aquele, mas você não se afiniza com aquele tipo de comportamento e com aquele tipo de postura, de palavreado, de conversa. E aí já começa a haver um certo distanciamento. Isso não denota a questão de evolução, tá, gente? Porque eu posso ter um prazer imenso em estar bebendo, tá? De estar em meio de lugares onde tenha bebida alcoólica. A Gisela não bebe, mas gosta de ficar falando piada suja e começa, e sabe, aquela coisa toda. Ela não vai vir aqui porque ela de repente ela não bebe, ela não gosta muito, e eu não gosto muito daquilo ali, daquela, né, eu sou uma pessoa que bebo, mas eu não sou de ficar falando piada suja, piada pesada. Então, olha só,
aqui nós temos 2 tipos de vícios, né? Mas que eles não são afins. Então, obviamente, eu posso conhecer ela, cumprimentar o Agostinho também e tal, mas assim, oi, tudo bom, tal, mas eu vou vir com a minha turminha aqui. Né? Enquanto eles ficam procurando a turminha que é afim a esse tipo de coisa. E há aquele, né, que já tem uma afinidade já com coisas assim, como leitura, bons programas, não é afim com cigarro, nem com bebida. Ele tem uma postura que muitas vezes acaba sofrendo preconceito. Porque se você não bebe, se você não fuma, se você não fala piada suja, você já é o patinho feio. Né? Ah, mas bebe só um golinho. Não, mas bebe só um golinho, não faz mal, bebe só um golinho. Aí você diz, não, obrigado, você até ali. É como eu citei antes, né? A festa em família, né? A fumar não é tanto, mas é mais a bebida, né, que você oferece. Não, mas é só um golinho. Aí você, não, tá chato, hein? Virou espírita, virou beato, né? Não bebe, não fuma, não fala mais palavrão, não fala mais nada, que coisa. É por aí. E aí você, às vezes, não é nem questão de você ser melhor. Como eu falei, você está querendo se melhorar. Você que está querendo vibrar uma outra sintonia. E para isso que você busca as outras afinidades. Se eu tenho uma afinidade de falar mal da vida dos outros, se eu gosto disso, quem que eu vou estar ao meu lado? Justamente as pessoas que gostam de usar a língua para fofocar. É incrível, mas eu já vi isso acontecer. E assim, e é uma coisa, parece um imã. Sabe o imã? Que vai atraindo o metal? É a mesma coisa. Aí quando você começa a ter um certo conhecimento, começa a ler, a estudar, você começa a perceber que como isso atrai. Aí eu fico pensando, puxa vida, se isso já atrai os encarnados, imagina os desencarnados. Que para muitos, se você for falar assim, meu amigo, se você ficar nessa vida desregrada, tal, assim, você está atraindo espíritos, eles vão rir da gente. Isso é besteira. Não atrai nada, rapaz, não existe essas coisas. Isso é besteira. Mas a gente sabe que se atrai encarnados, imagina os desencarnados. Por quê? Porque é uma questão de emissão e receptação de vibração. Como é que eu posso estar em lugares de segunda a segunda, bebendo, fumando, falando palavrão, e no meio, às vezes, de pessoas tão perturbadas quanto eu, como é que eu posso estar querendo entrar numa sintonia com o mais alto, com os espíritos superiores? Eu vou estar assim no meu lado, o meu espírito guia, como todos nós temos, que fica ali, né? Soprando, dizendo, deixa, diminui, não vai com tanta frequência. Mas às vezes a gente não escuta. Por quê? Porque eu não tenho sintonia com ele. Acaba eu ficando surdo. Apesar que ele fica ali, porque é uma missão dele, ele quer ajudar, ele quer colaborar com você, porque ele está vendo que você vai adiante sofrer as consequências dessa afinidade, dessa sintonia. Os livros, tanto de Allan Kardec, os livros de Emmanuel, André Luiz, todos eles falam sobre essa questão da afinidade e sintonia e as consequências. Se você persiste em estar numa faixa vibracional pesada, densa, você vai sim ter uma vida atropelada. Aí muitas vezes a gente vê as pessoas dizendo, puxa, nada dá certo na minha vida, só dá errado. Aí você fala, conversa com a pessoa, não, mas o ciclano também é assim, dá tudo certo para ele. Aí vai a questão das aparências. Porque aquela pessoa na qual ele acha que é que nem ele, que dá tudo certo para ele, pode, por atrás das portas da sua casa, do seu apartamento, não ser aquilo. Ser muito diferente.
Porque aí vai da questão da aparência. Ele acha que aquele que também fuma, bebe, trai a esposa, vai em prostíbulo, enfim, faz tudo o que ele faz, dá certo para ele, mas para mim dá errado. Aqui, muitas vezes, a pessoa não sabe o que se passa por detrás das portas da casa. Dentro do lar, onde ninguém vê, entre aspas, ali, meu amigo, a vida dele pode ser um furacão. Tão pior quanto aquele que está reclamando. E muitas vezes a gente está num grupo de amigos, a gente vai saindo com esses amigos e parece que a coisa não está dando certo e sempre a gente acaba voltando para casa com aquela sensação que, puxa, não deveria ter ido. Eu não deveria ter ido para tal lugar. Eu não deveria ter feito tal coisa. Por que eu bebo se eu não gosto de bebida? Por que eu fumo? Só porque meus amigos fumam? Aí você chega em casa com aquela sensação ruim e não sabe o porquê. Aí você passa semanas e semanas, meses e meses, e acaba resultando em o quê? O corpo acaba somatizando alguma coisa, alguma doença, tanto física quanto psicológica. E aí você vai para psicólogo, psiquiatra, e você procura, porque você quer procurar a cura. Muitas vezes vem como um remedinho. Me deu um negócio que o fígado, né? Já não posso mais beber. Aí eu paro um pouco, boto aqui a minha cachaçinha aqui e vou procurar o médico. E aí eu me curo, entre aspas. Oba, posso beber mais. Vou lá, eu volto e taca ali a cachaça para dentro. Aí volta o fígado a reinar novamente. Aí eu paro, aí pronto, eu acho que eu sou o mais azarado possível. Né? Meus amigos bebem até cair, nunca. Então com o fígado assim que é uma beleza. Quer dizer, você acha, né? E muitas vezes o remédio vem para que você mude a tua afinidade, a tua sintonia. Porque a gente muitas vezes é teimoso ao extremo. Muitas vezes, na leitura de algum livro espírita ou algum livro de uma outra religião que você segue, está ali a resposta. Jesus, quando veio aqui, que ele veio nos dar a mão para que a gente avançasse e entendesse, ele falou em algumas vezes, em alguns sermões deles, sobre a questão da afinidade e sintonia. Não basta você seguir, como os fariseus queriam que ele seguisse, as leis de Moisés e de Abraão. Por quê? E a tua sintonia com Deus? E a tua sintonia com o próximo? O amar ao próximo como a si mesmo? E a tua sintonia de amar a Deus como assim, acima de tudo? Cadê? Não, eles eram seguir. Não, são 20 regras, nós vamos seguir 20 regras. Basta isso para a gente se salvar. E Jesus Cristo o tempo todo chamou, seja os apóstolos, seja qualquer pessoa, de você estar em sintonia com o mais alto, com Deus. Quantas vezes ele falou, em vez de ficar rezando para que todo mundo visse que você está rezando, se tranca no teu quarto e faça uma oração do coração. Aí vai acontecer a verdadeira sintonia com a espiritualidade. Porque o que as pessoas muitas vezes têm é aparência. Né? Quantas vezes a gente já deve ter escutado, mas o ciclano é da religião tal, mas não muda nada. Ou até mesmo sendo espírita. Ele é espírita, mas ele não muda nada. Por quê? Porque não ouve, lê, vê, mas não muda. Não consegue entrar numa sintonia, porque não quer largar as suas afinidades. Eu não quero largar a amizade dos dois. E eles bebem e fazem um escarcel, né? Se alopa no final de semana, eu vou junto com os dois. Mas eu não consigo. É óbvio que aí vai a tomada de uma decisão que muitas vezes, no começo, é doída.
Eu não preciso virar a cara para os dois. Eu não preciso ser agressivo com os dois. Eu não preciso estar pré-julgando os dois. Mas basta eu querer mudar e aos poucos colocando para eles: puxa, eu não quero mais ir naquele lugar. Aquilo não está me fazendo bem. Como de repente os dois estão numa sintonia da faixa vibracional baixa, eles vão tentar me levar. Não, porque vamos, porque isso aqui é besteira, está virando carola, está aí naquele centro espírita lá e está ficando, né? Ou está indo na igreja, está ficando carola. Eles vão tentar de tudo. Porque, como eu falei, junto dele e de mim, tem os desencarnados. Que se afinizam com a bebida, com a droga, com o cigarro, com a fofoca, com a traição, com a sexolatria, com tudo. Eles se afinizam, eles vão estar ali junto de mim. Eles vão estar, me empurrando o encontro deles. E eu vou tentando, não, calma lá. Eu não quero. É uma atitude que você vai ter que ter. Força de vontade. Tem que ter uma atitude mesmo, não, eu quero mudar. Se você não consegue mudar da noite para o dia, vai aos poucos. Porque a gente muitas vezes quer dar uma de Golias, né? De Hércules, né? Já na primeira, Hércules, na primeira já quer sair com toda a força possível, já quer derrubar todos os nossos males e vícios da noite para o dia. E muitas vezes a gente acaba não conseguindo. Aí acaba vindo o quê? A sensação de derrota. Puxa, eu não consegui, eu não estou conseguindo. Aí vem a casa espírita, aí entra a sua igreja, aí entra o pastor, entra alguém da casa espírita, que pode te dar uma ajuda. Mas muitas vezes a gente não pede por orgulho. Como é que eu vou dizer para os dois aqui da casa espírita que eu gosto de vez em quando ver aqueles filminhos picantes, ou olhar na internet? Puxa, o que eles vão pensar de mim? Ou que eu bebo, não consigo parar de beber, todo final de semana estou bebendo, como é que eu vou chegar? Eles acham que de repente eu sou uma pessoa, né, de bem, uma pessoa correta 100%. Aí eu fico com aquilo na cabeça. Como é que eu vou dizer para os dois? Aí o que tem aqui por trás? O orgulho? Aí tem aquele irmãozinho que fica soprando: não fala nada não, fica na tua. Eles vão pensar um monte de coisa de ti. Aí eu fico com aquilo, aquela monoideia, né? Na minha cabeça. E eu acabo não pedindo ajuda. Aí eu acabo, quando eu desencarno, aí que eu vou ver diante de um painel na minha frente, quanto de ajuda eu recebi para largar certos vícios e eu não tomei atitude para isso. Quantas e quantas pessoas se atravessaram entre nós aqui, que eu poderia ter embarcado e ter mudado de estilo de vida, de hábitos, e eu não fiz. Por quê? Porque eu não tive a humildade de pedir ajuda, de falar. Porque problemas todos nós temos. Quem daqui não tem problemas? Claro que não é para a gente chegar em casa agora e pirar a cabeça, né? Assim, meu Deus do céu, tem que fazer isso. Não, tu tem que refletir. O que eu quero para a minha vida? Como é que eu quero, uma vez que eu acredito em vida após a morte, em que há uma continuação de mim, o que eu quero para mim? Aqui e o depois. Muitas pessoas falam assim: depois que eu morrer, meu amigo, eu vou pensar o que eu vou fazer. Aí acaba que nem André Luiz, né? Com a cara no lodo, né? Pá! E se acorda assim, ó. Aí, meu amigo, aí você vai ter que correr e correr muito. Bom, se eu já tenho essa consciência de que eu posso me acordar com a cara no lodo, no umbral, por que eu vou insistir? Eu vou pensar lá? Não, eu não quero passar por aquilo. Porque eu posso ficar lá um tempo que eu não sei, porque não existe um tempo determinado. Depende de cada pessoa. De repente, os dois que estavam aqui comigo, ficam só, um exemplo, ficam 10 anos, ele ficou 15 anos, e eu fico 50, 60 anos no umbral. Pode acontecer. Por isso que a gente não deve julgar.
Que a gente não sabe o que se passa por dentro de cada pessoa. Então, assim, eu não vou ficar para ver o que vai acontecer depois, porque mais ou menos eu sei. A gente sabe pelas psicografias. A gente sabe o que pode acontecer se a gente persistir em certas afinidades que a gente tem e que a gente não tem muito esforço, muita persistência para mudar. Deus me livre, eu vou mudar o quanto antes. E é uma batalha. Aí o que a gente chama de reforma íntima. A gente vai se sentir, no começo, eu diria assim, que parece que perseguiram. Eu não sei por quem, mas a gente tem uma sensação de perseguição. Porque você tenta, aí você cai. Você tenta, cai. Você tenta e cai. E você parece, meu Deus, parece assim que tem uma legião atrás de mim, me puxando para baixo. Essa é a sensação que a gente tem. Porque você está trocando de faixa vibracional, e aí você se sente meio incomodado, porque você não está acostumado com pensamentos mais salutares. Você está acostumado com aquela afinidade, aquela vibração baixa. Quando você sobe um patamar, você começa a mudar, você se sente um pouco indisposto, com aquela sensaçãozinha, aquela saudade de olhar para trás assim, eu acho que eu vou com os dois. Eu sentia tão bem, mas não é que você se sentia bem, é que você estava tão habituado a essa sintonia aqui, que você sente sim um certo desconforto. Mas logo ele vai passar. Muita oração, evangelho no lar, muito livro espírita, o evangelho segundo o espiritismo. A doutrina espírita está aí para nos ajudar, nos fazer refletir. E eu vou persistir. Quando você se tocar de si, você vai dizer, puxa vida, foram longos 3 anos que eu não estou mais fumando. São longos 3 anos que eu não estou mais bebendo. E hoje eu não sinto mais falta. Você vai olhar e dizer, puxa, como eu consegui? Parecia que o mundo ia acabar, né? Parecia que aquele vício ia te puxar assim pelas pernas e você ia cair de joelho e não ia conseguir levantar. Muito pelo contrário. Você entrando numa faixa vibracional melhor, aí você começa a escutar o teu anjo da guarda, ou um parente desencarnado. Porque enquanto você não está em sintonia, você está que nem surdo. Você não escuta, você não ouve. Mas quando eu começo a melhorar essa minha faixa vibracional, eu começo a ouvir. E eu começo a sentir que eu posso, que eu consigo mudar. Bem, eu não fumo mais, eu não bebo mais. Agora você começa a fazer a descartar, né? Os outros vícios que você tem, que te atrapalham. A gente sabe, não preciso ficar dizendo os meus, nem vocês os de vocês. A gente sabe o que nos atrapalha no dia a dia. Tudo bem, eu não fumo mais, eu não bebo mais, mas eu ainda tenho a fofoca ainda. Esse mesmo, né? Parece uma coisa de doido, né? Cada esquina sempre tem alguém. Tu viste o que aconteceu com o ciclano de tal? Aí vem outro. Aí quando vem tem 10 assim, falando. E não é nada daquilo. A pessoa muitas vezes tomou uma atitude por outros motivos que não tem nada a ver com aquilo que a gente está falando aqui. Mas aí eu vou ter que me regrar novamente. Eu vou ter que buscar o quê? Outro tipo de sintonia. Porque senão eu vou ficar na fofoca. Claro que eu já consegui vencer certas coisas, mas tem outras coisas aqui, que são vícios que são escondidinhos. Aqueles assim que a gente pensa que nem Deus não sabe. Né? De tão guardado que está, né? Mas no mundo espiritual, todos eles vêm. Os nossos amigos e os nossos inimigos. Principalmente esses, né? Que muitas vezes são irmãos da ignorância ainda, que se afinizam com a maldade, com o ódio. Muitas vezes a gente fez coisas que não lembra mais no passado e que eles estão ali, cercando a gente. E estão puxando mesmo, vão puxar 1, 2, 3, porque enquanto eu não conseguir entrar num estágio de sintonia com a espiritualidade superior, eu não vou conseguir a proteção que eu realmente preciso.
Porque não existe milagre, gente. Papai do céu deixa a gente aprender. Os nossos tombos e tropeções são os remédios que a gente precisa aprender. Para deixar de ser teimoso, deixar de ser cabeça dura. E ele deixa. Porque ele sabe que isso vai trazer um benefício lá adiante. Muitas vezes a gente diz que não. Que é nada, não vai dar nada. Eu estou aqui me estrepando um monte aqui, meu Deus, eu estou sofrendo demais, não estou vendo nada de bom. É porque a gente está com uma visão limitada. Uma visão de carne. A gente não consegue ver o depois. A gente quer o agora, a gente é muito imediatista. Não, Gisela, eu quero agora. A espiritualidade que se vire, eu quero agora. Eu quero ser beneficiado agora. Mas eu não vejo o depois. Às vezes o remédio, quando a gente tem um filho doente, às vezes tem que ministrar, vamos supor, 15 dias no antibiótico. Ele é amargo, é ruim. Nosso filho esperneia, chora, não quer, mas tu tem que dar. Porque você consegue ver que depois de 15 dias ele vai estar melhor. Ele, na cabecinha infantil ainda, pequena dele, ele não consegue ver isso. Para ele é horrível, ele não quer. E não precisa daquilo. Assim a gente se comporta muitas vezes. A espiritualidade manda e manda e manda e a gente ali. Né? A gente não consegue entrar numa faixa vibracional porque a gente não quer. Todos somos possíveis. Independente se você tem 4ª série primária, 8ª série, ensino médio, mestrado, doutorado, não importa. Porque André Luiz tinha medicina e, no entanto, acordou com a cara no lodo, no umbral. O que nós temos que fazer é a atitude de mudar. Por mais difícil que ela seja. Mas se eu estou tentando mudar, eu consigo mudar ela, ou mudar ele, bom, aí já é uma outra história. Porque tem aquele que às vezes consegue dar uma melhorada e se acha o salvador da pátria. Então vou salvar ela, ele, vou salvar todo mundo. E muitas vezes acaba se chocando, muitas vezes até com familiares. Acaba sendo um espírita chato ou o religioso chato que não consegue entender. Claro que a gente sempre tem que dar uma palavra amiga, a gente sempre tem que dar um livro. O livro é a melhor coisa. Sabe aquela coisa de você deixar o livro assim, ó, com quem não quer nada? Deixei o livro ali. Ela vai ficar curiosa, porque se ela conseguir escutar o anjinho dela soprar, ela vai pegar esse livro, ela vai dar uma lidinha. E essa leitura pode mudar muito a vida dela. Pode ser, não assim que ela vai ler, ela vai sair assim, virei uma borboleta agora, vou saivando. Mas ela vai começar a despertar para uma mudança de sintonia que ela precisa. Porque as coisas não caem, não são mágicas. Não é da noite para o dia. Se eu estou conseguindo, se eu estou feliz porque eu consegui deixar certos vícios, e eu vejo que os meus entes queridos, os meus amigos que eu gosto tanto, estão ainda naquilo e eu quero ajudar, é louvável a sua ajuda. Mas tem um limite para isso. Eu não posso interferir na vida pessoal dela. Se ela acha que aquilo é bom para ela e ela quer morrer desse jeito, o fígado estourado de tanto beber e com o pulmão totalmente corroído pela nicotina, o que eu posso fazer? Orar por ela. A melhor coisa que tem é a oração. Porque vai chegar, nem que for a conta-gotas. Mas isso adianta alguma coisa? Óbvio que adianta. Vocês lembram do filme André Luiz? Quem só orou por ele ali? Foi aquela moça, aquela senhora que levava o marido, né? Que ele fazia aquela cara tipo assim... Ele queria torcer o pescoço da secretária dele, né? Que botava os dois por último para ele atender de graça. E a mãe dele, que já estava numa esfera superior. Então assim, ele viu, puxa vida, mas aquilo adiantou? Claro que adiantou. As orações, qualquer uma que você faça, se for do coração, vai adiantar. Por mais drogatito que seja a pessoa, por mais alcoólatra, ou por mais linguaruda e fofoqueira que a pessoa seja, aquilo vai um dia cair como uma gota de água gelada numa garganta seca e com muita sede. Eu tenho umas tirinhas que eu quero mostrar para vocês, que eu tive procurando, até para ilustrar um pouco, né? Como é que essa questão da afinidade e sintonia, palavras tão parecidas, mas que para você ter sintonia você tem que ter afinidade.
né? Para você alcançar essa sintonia, você tem que ter uma afinidade. Então você tem que buscar essa tua afinidade da melhor forma possível, através de leitura de livros, com boas conversas, selecionar realmente o que você quer para você, e aí você vai conseguir uma sintonia com a espiritualidade. Quem já não escutou durante o sono, durante o sonho, ou até mesmo escutou alguém te dando um conselho, apenas uma pequena palavra, que você estava precisando ouvir. Aí você, puxa, é mesmo, eu não vou fazer aquilo. E realmente acaba dando certo, porque você conseguiu abrir o coração, e aí o teu espírito, você consegue ouvir a espiritualidade superior. Você consegue ouvir o teu anjo da guarda. Vamos para a primeira tirinha. Aqui não conversa, né? Uma conversa fraterna. Olha só, né? Ela reclamando que ela sente o marido dela já desencarnado ali, né? Presente, mas ela que acaba enlaçando o marido dela. Ela entra numa sintonia tão grande com o marido dela, que ela acaba sufocando o marido dela. E muitas vezes a gente acha que é o outro. Por isso que eu digo, ela está dizendo ali, que ela achando, já botando a culpa no marido. Puxa, o marido me desencarnou, ele está toda a vida perto de mim. Mas é ela que não se toca, que é ela que está pensando, ela que está prendendo ele, ela que está chamando ele, sufocando ele, e obviamente ele está numa situação de precisando de ajuda, é óbvio que ele vai transmitir isso para ela. E ela vai sentir no seu corpo físico toda aquela indisposição, aquele mal-estar que ela está causando muitas vezes com o espírito. Pode ser o contrário? Pode, com certeza, pode ser o contrário também, mas aqui nessa tirinha, ela que está prendendo o marido dela nas teias do quê? Da vibração dela. Né? A segunda tirinha, por favor. E aqui é da bebida, né? Dessa bebida eu não largo, e eles falam, desse cara aqui não larga, somos nós. Né? Então, assim, é uma coisa... Olha só o quanto que tem por trás. Para um materialista, para um ateu, isso aqui é besteira. Claro, eles só acreditam nisso aqui, ó. É no aqui e no agora. Mas a gente sabe, a gente tem toda uma clareza, um conhecimento, a gente sabe que isso acontece muito. Tá? Acontece muito. Não só com bebida, tá, gente? Com outros e outros vícios que eu já citei. Fofoca, sexolatria, que aliás tem um livro do André, né? Que fala também na questão da sintonia, tá? Para você se livrar da sexolatria, tem a questão de sintonia, afinidade, que você tem que mudar, né? Aqui, ó, tá na bebida. Outra tirinha, por favor. Aqui também, ó. Ele fala que só os bobos se deixam influenciar pelos espíritos. Pede mais uma garrafa, né? Diz o espírito. Aí ele, garçom, mais uma garrafa. Né? É o dito ateu, né? É o dito ateu, o materialista que... coisa boba, né? Tá ali, ó. O outro... o espírito está na dele. Está sugando, vampirizando, né? Aquela vontade forte de beber, e ele está ali, ó. Ele vai no embalo. Quantos estão assim? Porque eles estão na mesma afinidade. A afinidade deles é o quê? Bebida. E eles acabam entrando na mesma sintonia. Tanto é que ele está tão sintonizado com o irmão desencarnado, que o irmão desencarnado fala mais uma bebida e ele pede mais uma bebida. Outra tirinha, por favor. Aqui ele fala sobre a questão do amigos secretos, né? Todo final de ano muitas pessoas fazem a brincadeira do amigo secreto. Em verdade, temos nossos amigos e inimigos o ano inteiro. Então, assim, a gente tem os nossos amiguinhos secretos, tanto bons quanto maus. Né? E se nós temos mais maus do que bons, é porque nós é que estamos precisando dar uma mudada nessa sintonia. Porque se eles estão próximos de nós, é porque, como eu falei, nós somos que nem rádio, a gente capta e transmite. E se a gente transmite coisa ruim, vai atrair o quê? Coisas negativas, coisas ruins, né? Não só quanto espírito, mas quanto até situações do nosso dia a dia. A próxima tirinha. Para quem acha que fazer o evangelho sozinho é perda de tempo, eu diria que não. Né? Quando você não tem condições de fazer com seus familiares,
Quando você não tem condições de fazer, porque eles são de uma outra filosofia religiosa, você pode fazer sozinho. Você não sozinho, assim que eu digo, quanto pessoa, mas olha o que você tem em sua volta. Tem outros que estão ali através da sintonia, do Evangelho no lar, da leitura, da meditação, da tua renovação. Você vai atrair irmãos, seja até parentes, a tua mãe, o teu pai, o teu tio, a tua tia que você gostava, que vocês se davam bem. Você atrai. Se eles estão em condições de estarem presentes, com certeza eles estarão ali. Claro, sem faltar o anjo da guarda, né? Nosso amigo espiritual que está nos acompanhando dia a dia. Outra tirinha. Esse aqui mais um do atendimento fraterno, né? Aqueles que ele não gosta do atendimento fraterno, os espíritos é que precisam resolver, né? Deve saber o que eu tenho. Aí ele falou, é fácil, né? Egoísmo, arrogância, vaidade, orgulho. Porque a gente às vezes acha que os espíritos é que vão resolver os meus problemas. Muita gente tem essa ideia da doutrina espírita, de uma casa espírita. Por isso que muitos vêm para cá, não sei, eu gostei mais do outro lá que eles, o médium incorpora e o espírito fala tal, não sei o que, resolve todos, lá eles resolvem. Ou na cartomante, que vai lá e diz qual é o meu problema e já dá solução. Enfim, muitas vezes é questão de orgulho. Porque lá, às vezes naquela casa, lá naquela igreja, ou seja, onde for, muitas vezes pede o quê? A mudança de afinidade, a mudança de sintonia que você não quer. Aí você diz assim que é besteira. Não, a espiritualidade tem que resolver para mim. Porque eu quero uma mágica, eu quero um milagre que não existe em casa espírita nenhuma. E se porventura alguma vier dizendo que faz isso, é mentira. Não existe, gente. É só se você realmente ler Allan Kardec, se você estuda a doutrina espírita, você vai ver que é mentira. Não existe esse tipo de solução. E nunca vai existir. Porque cabe a nós mudarmos o nosso dia de hoje e o dia da manhã. Correto? A outra tirinha, por favor. Não sei se vocês conseguem ver. Dá para ver bem, né? Aí botou consulta, na realidade, né? Chamava antigamente de consulta, né? Essa aqui, consegue ler? Eu vou ler aqui para eles aqui, ó. Aí na consulta, assim, ó, leia o Evangelho e pratique a humildade, muita paz. Ela recebeu, né? Repite uma psicografia e tal. Que ridículo, já li o Evangelho, sou muito humilde. Nesse centro eu não volto mais. Olha só, onde vai o orgulho. Muitas vezes, gente, a solução ela é simples e a gente quer receitas miraculosas, cheio de misticismo, cheio de coisa. E muitas vezes está aqui, ó, é simples. Claro que é difícil você, né? Mas é simples. A receita é essa. E ela se achou no direito de não voltar mais naquele centro espírita, porque afinal de contas, ela já lê o Evangelho e ela é humilde. Se ela fosse tão humilde, ela não tinha tomado essa atitude. E o fato de você ler o Evangelho não faz diferença nenhuma. Você tem que praticar. Não basta ler. Quantos leem o Allan Kardec? Mas e daí? Quantos leem a Bíblia Sagrada? E daí? Se não muda, que resultado vai ter? Nenhum. O fato de eu saber não significa que eu estou mudando de sintonia, de afinidade. Outra tirinha. Aqui o espírito, né? Uma psicografia, né? O amor é o sentimento que precisamos cultivar. Aproveitamos as oportunidades da vida para amar mais. Mas não vamos perder muito tempo, né? Com estudo e disciplina e tal. Olha só, muitas vezes, aí vocês vão ler lá no livro dos médiuns, vão ler em alguns livros de Allan Kardec, até de André Luiz, que a questão da mediunidade, quando as pessoas vêm para cá, elas acham que o médium sabe tudo e pode resolver os problemas de todos. Mas o médium é um ser, tanto quanto nós, que apenas ele tem uma mediunidade mais ostensiva e que ele tem que cuidar muito. Porque se for um médium que tem uma afinidade terra a terra, uma sintonia com espíritos terra a terra, ele vai ser vítima, sim, de fascinação, né,
de engodo, de mentira, de pseudo-sábios. Para isso que tem que ter disciplina, tem que ter estudo. Não é porque é espírito que sabe tudo. Tem gente que, o espírito tal falou isso, aí já sai achando que é verdade. Né? Às vezes a brincadeira do copo, etc. Porque o espírito falou que eu vou ter 5 filhos. Aí você acha, ele falou o que você quer ouvir. Ou um médium, muitas vezes, né? Aquele que não tem estudo, não tem disciplina, a casa que não tem estudo, que não tem disciplina, que inclusive fala mentiras, e fabrica espíritos, fabrica mediunidade, fabrica médiums, acaba sendo vítima dali. Aí a gente acha que está indo no caminho certo, e acaba é o cego guiando outros cegos. E acaba, nós entramos numa queda livre. Aí depois a gente acha que é culpa do espiritismo. Porque eu frequentei lá é assim. Aí volta a culpa do espiritismo. Não. É culpa que você também não observou como é que era aquele ambiente. Nós temos que cuidar, né? Outra tirinha. Aqui são 2 espíritos, né? Falando. Como assim que eu vou ter que reencarnar? Fiz muita caridade. Isso aqui é coisa, né, que todo mundo fala, né? Ajudei a reformar as salas do centro, a creche, reformei as aulas de evangelização, mas o principal você não reformou. Aí ele perguntou o quê? A alma. Aí, aí está não tem aquele livro O Segredo? Não tinha aquele livro que todo mundo, vou ler o segredo? O segredo está aí, Porque Jesus Cristo já trouxe para a gente, é reformar a alma, o teu espírito. Esse é, digamos, o remédio para que se você você não sofra nas outras vidas, para que você não sofra no mundo espiritual, para que você consiga ter uma felicidade plena no mundo espiritual. Esse é o remédio. Reforma íntima, reformar a sua alma, você se reformar. Mudança de sintonia, mudança de vibração, mudança até de lugares, se for o caso. Tome essa atitude. Pague para você ver como mais tarde, seja daqui a 5, 10, 20 anos, ou seja no mundo espiritual, quando vocês me encontrarem de repente, né, por lá, é verdade, puxa vida, como a gente, e eu vou dizer a mesma coisa, puxa, eu também, eu suei também, né, eu me preocupo, eu espero que vocês também se preocupem nessa mudança, porque essa tirinha diz tudo, André Luiz não se achava suicida. Ou se achava? Não. Ele era médico, rico, bem visto pela sociedade. Como é que ele estaria ali? Vocês lembram, a hora que ele chegou para ajudar as pessoas? Eu sou médico. O que eu posso fazer? Vamos começar lá de baixo. Humildade. Começar a se reformar por dentro. Como é que tu quer ajudar o próximo se você está cheio de monstros por dentro? Você não tem como. Você só vai acabar piorando o estado do outro que está tão pior quanto você. Né? Então eu espero que... tem mais uma tirinha? Acho que tem mais uma, né? Tem. Essa aqui, a do passe. É a última. O bom passe é aquele em que reina a confiança entre quem doa e quem recebe o passe. Aí a pessoa do meio não fica uma cara de passista. Aí passando. É óbvio, a questão de afinidade, sintonia. Mas eu queria com ela. Aí eu sentei na fila daquele ali de barba branca, de óculos. Eu não quero com ele. Aí vai acontecer isso aqui, Por quê? Porque não tem como a espiritualidade fazer um trabalho para você se você não tem a sintonia. Você está fazendo o quê? Um bloqueio. É que nem que eu falei do surdo, lembra que eu falei do surdo? É a mesma coisa, você se bloqueia de tal forma, mas não é ninguém, não é a tua obsessão, nada, é você que se bloqueia de tal forma que o passe acaba não conseguindo atingir. A espiritualidade acaba não conseguindo, o teu anjo da guarda acaba não conseguindo dar aquele remedinho que você precisa. Porque não é, a questão do passista ali é indiferente. Que você tem que vir com o coração aberto, você tem que se sentar, você tem que acreditar em você, acreditar no Papai do Céu, que Ele que mantém tudo isso, tá? Nós somos nós aqui. O Papai do Céu que mantém tudo isso, é o que dá o impulso para que você consiga vencer e ser uma pessoa feliz.
tanto aqui quanto no mundo espiritual. E se você não tem o que você quer, muitas vezes aquilo que você quer não é o que você realmente está precisando. Tá? Aí quando você chegar no mundo espiritual, você vai se ajoelhar e vai dizer assim, puxa, obrigado. Obrigado por não ter dado todo aquele dinheiro que eu estava querendo. Porque se eu ganhasse, meu amigo, eu me afundava. Direto. Se eu não ganhasse tal coisa, eu faria o contrário. Então assim, ó. Então a gente pensa muito, reflete muito, né? Na sala do passe, a gente vai de espírito aberto, né? De coração aberto, para que a gente possa receber todo o benefício que os espíritos que ali se encontram podem trazer para nós. E acho que é a última, né? Então assim, gente, claro que vocês podem procurar nos livros de Allan Kardec, André Luiz, Emmanuel, né? Através da psicografia do Chico, Divaldo. Aí tem um leque de opções para você procurar sobre a questão da sintonia, né? Afinidade, se é pelo lado científico da questão da mediunidade, também tem no livro de André Luiz. Mas, além de tudo isso, a gente tem que tirar uma lição importante. Cabe a nós mudarmos essa sintonia. A mais ninguém. Os outros podem nos ajudar. Papai do Céu, com certeza, nunca vai deixar de nos ajudar, mas cabe a nós darmos o primeiro passo nessa mudança. Muito obrigado. Essa palestra, né? O único comentário que eu vou fazer é que aquelas pessoas que beberam alguma bebida alcoólica, por favor, não entrem na sala de passe e tomem em outro dia. Mais nada. Agora eu passo a palavra para Alexandre para fazer a oração final dos trabalhos, da primeira parte dos trabalhos de hoje. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, queremos agradecer